Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o terceiro conceito para um atendimento bioniano. Isso que o Wilfred Bion nos propõe. Bom, se você ainda não assistiu os outros dois vídeos falando sobre o tema, eu vou deixar acima nos cards, assim você consegue assistir todo o conceito sobre sem memória, sem desejo e sem ânsia de tentar compreender o paciente, aquilo que o paciente diz, que é a base de um analista real, a base de um atendimento bioniano, que nós do GEPA, grupo do qual eu sou uma das integrantes, estudamos e trazemos como base para a psicanálise do acolhimento. Vamos lá entender um pouquinho mais sobre isso? Quando Bion propõe para que o sujeito retire a sua ânsia de tentar entender o paciente, a minha percepção sobre isso é porque nós nunca vamos saber como foi que aquele paciente sentiu, qual foi a intensidade da dor dele. Sabe por quê? Quando nós falamos em psicanálise sobre a psique do sujeito, o ego dele, é algo que na religião eles vão chamar sobre alma. Então você não consegue pegar a alma do seu paciente e vesti-la e dizer: então foi isso que você sentiu? Essa experiência não é possível. Então eu preciso respeitar sem mesmo conhecer aquilo, sem mesmo sentir na minha pele a mesma intensidade do paciente. Foi ele quem viveu, é ele quem descreve. No processo analítico, o que importa são as vivências dele e não as minhas. É como ele vê o mundo e não sobre as minhas óticas, não sobre a minha percepção. Então, quando eu abro mão dessa ânsia de tentar entender o paciente, eu apenas respeito. Você me diz que isso está doendo, então eu acredito. Mas e se o paciente estiver mentindo? Não cabe a mim pesquisar. Não cabe a mim ver se aquilo é mentira ou realidade. Até porque se ele está mentindo para ele e não para mim. Porque o processo de análise não é um encontro com o analista, é um encontro com você mesmo. É um encontro do paciente com o paciente. Quando ele ataca o analista, ele ataca a si próprio. Quando ele mente na análise, ele mente para ele mesmo. Percebe? Então, assim, não é o meu papel. O meu papel é acolher, é estar junto, é ouvir, é respeitar, é amar. Vai para além disso. Eu trago um exemplo para deixar um pouquinho mais didático e ficar um pouquinho mais fácil de se entender. Então, por exemplo, o paciente diz assim: você conhece a praia? Você já foi à praia? Né? Naturalmente, eu tiro a minha experiência de cena. Não. Como que é a praia? Sabe por quê? Porque eu preciso ver como ele vê a praia. O que a praia tem um significado para ele, não é a minha. Então, várias vezes, agora com essa inserção das séries, de filmes, músicas, tem esse questionamento do paciente: você viu a série tal? Sabe aquele filme? Você já assistiu? Não, me conta como é. O que é isso? Quando você abre para o paciente te contar, é claro que talvez eu já tenha assistido um monte, uma porção dessas séries e filmes, mas nesse momento eu estou abrindo mão das minhas impressões, porque eu preciso ouvir aquilo que ele captou, como ele viu, não é como eu vi. Você assistiu a série tal? Não, o que conta sobre a série? Qual é a história? Fala sobre isso, aquilo e aquilo. E esse personagem? O que é esse personagem que você tanto mencionou? Percebe? Toda vez que um paciente fala algo em análise, ele está falando de si. Então, quando a gente está falando de um conteúdo analítico, não significa que ele vai toda vez bater de frente naquele assunto. Muitas vezes ele pode mencionar um filme, porque ele não dá conta de falar sobre a dor, mas sobre o filme ele consegue. Então, quando eu falo que a ludoterapia, que é você ir
para além, é a terapia do brincar, que a criança faz vários jogos, ela vai te contando aquilo que ela está sentindo. Isso auxilia no atendimento de adultos. É disso que eu estou falando. O adulto ele vai te trazer uma história, ele vai te trazer um conjunto de histórias, um filme, e o que aquilo significa? Como eu conecto aquilo com a vida dele? Tudo está conectado. Nenhuma palavra, nenhum silêncio, nenhuma, sabe? Ausência de palavras ali naquele momento é por acaso. Aquilo conta algo. Basta eu estar sensível o suficiente para entender o que ele me conta quando ele fala sobre isso. O que ele me conta quando ele começa, vai para outra história, a outra história da sequência, naquele roteirinho inconsciente que ele já tem, naquelas conexões, percebe? Sem ânsia de compreensão é eu abrir mão do meu ângulo de visão para tentar acolher o ângulo de visão do paciente. É como ele vê o mundo. Como, por exemplo, o YouTube. Consegue? Você conhece o YouTube? Como que é mesmo? Eu conheço, eu tenho um canal, eu faço vídeos, eu promovo, mas eu tenho a minha ótica disso. E eu preciso entender como ele vê o aspecto do YouTube. Percebe? Espero que tenha feito um pouquinho mais de sentido. Então, esse seria o terceiro conceito que estaria ali quebrando o narcisismo do analista. O que é quebrar o narcisismo? O narcisismo, para Freud, tem até um vídeo que eu falo sobre narcisismo primário e secundário. Eu vou deixar nos cards também para quem quiser dar uma olhada, né? Mas é quando a mãe, é necessário que a mãe abra mão desse narcisismo, que ela se colocava em primeiro lugar, uma cota de dinheiro, uma cota de energia, tudo aquilo vai precisar ser dividido agora com o bebê. Né? Então ela precisa se ausentar do trabalho, ela precisa estar aberta a uma mudança do corpo, a um dispêndio financeiro e tudo mais. Quando o analista quebra o narcisismo, também é isso. Ele abre mão de se lembrar e ter aquela satisfação de nossa, você se lembrou, né? Nossa, você conhece isso. Sabe essas coisas que dão uma falsa sensação de eu sou tudo isso, né? Pois é, nós abrimos mão disso, porque eu não sei nada. Essa é a ideia. O paciente é quem sabe. A história dele, a vida dele. Eu preciso aprender com ele. Então, quando o paciente traz assim, às vezes ele chega com um rótulo ali carimbado, dizendo que ele tem uma nomenclatura da psiquiatria, e nós da psicanálise não olhamos assim. Mas, por exemplo, vamos supor que esse paciente queira dizer que aquilo que ele está sentindo é síndrome do pânico. Ok, você quer chamar essa dor disso? Tá tudo bem, eu não vejo assim, mas vamos aprender então a sua síndrome do pânico, porque ela não é igual a de ninguém. A demanda, as nuances são particulares de cada um. Não é igual, percebe? Nesse momento, eu estou salientando o quanto a história dele é importante, o quanto aquilo não se compara a um conjunto de critérios, o quanto aquilo vai para além. Eu gosto muito de olhar para o sujeito. Então, às vezes eu recebo muitas perguntas, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. Jéssica, mas como que atende um paciente que está com síndrome do pânico? Como que atende um paciente que está psicótico? Como que atende um paciente que é esquizofrênico e tudo mais? E a minha resposta é sempre a mesma, né? Algo que eu aprendi com o professor Renato. Então, eu não atendo essas pessoas. Eu não atendo esses rótulos. Eu atendo as pessoas. Então, quando eu recebo um paciente no meu consultório, eu recebo o João, eu recebo a Maria, eu recebo o José, eu recebo o Mateus, eu recebo o Lucas, eu recebo a Ana, percebe? Pessoas. E agora eu preciso acolher a história particular de cada uma dessas pessoas. Nós, do GEPA, dessa proposta de psicanálise do acolhimento, não estamos preocupados a rotular pessoas, a diagnosticar pessoas.
Nós somos especialistas em tratamento. Você tem uma dor? Reconhece essa dor? Quer sair desse lugar? Estou aberta para você. Agora, se você quiser apenas um psicodiagnóstico, se você quiser algum laudo, se você quiser alguma avaliação no sentido de um diagnóstico, né? Assim, de você tem qualquer que seja a nomeação psiquiátrica, isso eu não faço. Sou especialista em tratamento. Você tem uma dor, eu tenho instrumentos que eu posso te auxiliar, mas eu não vou caminhar por você. Então eu preciso que o meu paciente tenha analisabilidade. Eu preciso que ele se responsabilize pelo seu próprio tratamento. Caso contrário, nada aconteça. Nada acontece. Porque eu não posso ir na vida dele e agir por ele. Percebe? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. E é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e permanece para os nossos próximos vídeos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!